Bom dia, a paz do Senhor, bom dia, a paz, bom dia, Gabi, bom dia, Vi. Vamos entrando mais cedo hoje para dar tempo da gente terminar esse estudo. Capítulo 7 hoje, vou esperar só um minutinho, máximo 2 minutos para as meninas entrarem, para a gente iniciar. Que como fica gravado mesmo, depois qualquer coisa, né, assiste. Bom dia, Miriam, paz, tomando um cafezinho para acordar. Cafezinho sem açúcar, já cedo. Grande hoje, mas sabe por que é grande? Porque tem uma lista de nome, por isso que é grande. Aí eu fui estudar, falei, dá tempo, mas não posso ficar enrolando, tem que ir direto ao ponto. Bom dia, Cléo, a paz. Vocês têm que ir direto ao ponto hoje para a gente terminar. Uma lista de nome, mas é muito bonito o capítulo. Saber que Deus, né, Ele sabe o nosso nome e Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Só não coloca na Bíblia porque não cabe. Mas o entendimento do texto é isso. Deus conhece o seu nome e o que você faz. Tudo o que você faz, Ele sabe. Amém? Vamos então orar, para senão essa live vai ficar muito longa. E vamos pedir direção agora do Espírito Santo para nos guiar nesse estudo. Amém? Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, estamos agora, Pai, entramos na Tua presença, Senhor Jesus, pedindo a Tua sabedoria, a Tua direção nesse estudo, ó Pai, discernimento espiritual, que o Senhor tire, Senhor, a cegueira espiritual de cada uma de nós, ó Pai. Precisamos entender a Tua palavra, seguir a Tua palavra, e que através da leitura, através desse estudo, ó Pai, o Senhor abra nossa mente, nosso espírito, que possamos cada vez mais ser cheios de Ti, e que o Senhor se revele para nós agora nessa madrugada, que estamos aqui Te buscando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, Rose. Amém. Então vamos lá, Neemias capítulo 7, nós vamos começar aqui o tema geral do nosso capítulo 7, na minha Bíblia, no capítulo 7 está escrito assim, Neemias estabelece guardas em Jerusalém. E o tema geral disso foi que depois da reconstrução, Deus estabelece o quê? Ordem, proteção, identidade. E a nossa frase profética de hoje é: Deus não apenas reconstrói o que caiu, Ele organiza, protege, firma aquilo que levantou. Amém? Se alguém puder colocar para mim, Deus não reconstrói o que caiu, Ele organiza, protege e firma aquilo que levantou. Amém? Frase profética. Bom dia, Ju, a paz. Deus não apenas reconstrói o que caiu, Ele organiza, protege e firma aquilo que levantou. E o nosso versículo-chave hoje é o 7, capítulo 3, que vai falar, eu lhe disse, não se abram as portas de Jerusalém. Amém, Gabi, obrigada. Não se abram as portas de Jerusalém enquanto o sol não aquecer. O versículo chave desse capítulo de hoje. Tava com saudade de você, hein, Ju? Chega de viajar, né? Mas é bom também, a gente precisa descansar. Dia 1º só eu que vou descansar, tá bom? Vocês vão ficar sem ver meu rostinho. Então, introdução para a live. Aqui,
Até aqui nós vimos o quê? Nós vimos o muro sendo reconstruído em meio à oposição, né? Lembrando, nós vimos até aqui o capítulo 7, nós vimos o muro sendo reconstruído em meio à oposição, em meio a críticas, ameaças e distrações. A última live a gente falou sobre distração. E em Neemias 6, o muro, ele finalmente foi concluído. Amém? Mas Neemias 7, o que ele vai nos ensinar? Ele vai nos ensinar o quê? Uma verdade muito importante. Vai nos ensinar: terminar uma construção não significa terminar a missão. Amém? Depois que Deus ele reconstrói, ele começa a estabelecer o quê? Ordem. Depois que ele restaura, ele ensina o quê? A proteger. E depois que ele levanta os muros, ele organiza pessoas dentro da cidade. Amém? Olha só que interessante esse capítulo. E muita gente pede a Deus o quê? Restauração, mas não aprende o quê? A guardar aquilo que recebeu. Amém? Estão entendendo? Neemias 7, ele mostra que não basta reconstruir, é preciso vigiar, organizar e permanecer fiel. Amém? Deus, ele não quer apenas te tirar das ruínas, ele quer te ensinar a viver de forma organizada depois da restauração. Amém? Você pede às vezes restauração, você pede libertação, mas você precisa o quê? Continuar em vigilância, continuar na organização com Deus, porque Deus é um Deus de ordem. Amém? E permanecer fiel. É isso que ele vai te ensinar hoje. Não adianta receber a bênção e depois relaxar, né? Amém? E a parte 1 do capítulo, nós vamos ver em Neemias 7, do 1 ao 5, nós vamos ler. O muro ele estava concluído, mas ainda havia trabalho. Então vamos lá. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e levitas, eu nomeei Anani, meu irmão. Deixa eu só baixar um pouquinho isso aqui. Aí. Anani, meu irmão. E Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidasse da segurança de Jerusalém. Ananias era um homem fiel, olha só, fiel, temente a Deus, mais do que muitos outros, olha só. E eu lhe disse, os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem na frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Lá no 5. Então o meu Deus me pôs no coração, olha só, então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar a genealogia. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro e nele estava escrito. Vamos até aqui o 5. Amém? Neemias do 7:1 ali fala que Neemias diz que o muro havia sido reconstruído e as portas colocadas. E depois disso foram estabelecidos os porteiros, como nós vimos ali, os cantores e os levitas. E isso mostra o quê? Isso mostra que a conclusão do muro não era o fim. Era o começo de uma nova fase.
Amém? Às vezes pensamos que quando Deus ele responde uma oração, acabou o processo. Mas muitas respostas exigem responsabilidade. Deus pode restaurar um casamento, amém? Mas o casal ele precisa o quê? Ele precisa cuidar dele. Deus ele restaura, mas o casal ele precisa estar em comunhão com Deus para que aquilo mantenha aquela restauração. Deus ele pode restaurar uma vida espiritual, mas a pessoa ela precisa o quê? Manter oração, manter a palavra e a vigilância. Deus ele pode abrir uma porta de emprego, qualquer porta que você tenha pedido para Deus abrir, mas será necessário você ter maturidade para permanecer nela. Quantas vezes nós vimos pessoas pedindo portas e portas para Deus, mas não conseguem permanecer nela porque não tem maturidade o suficiente para se manter nela. Eu conheço pessoas assim que respondem a oração, mas a pessoa ela não tem maturidade espiritual e muito menos maturidade pessoal, física, às vezes, de conseguir manter aquilo que pediu a Deus. E aquilo que Deus restaura é preciso ser o quê? Precisa ser cuidado. Amém? Tá entendendo? Então todo mundo aí? Cada pessoa, agora nós vamos ver aqui ó, que cada pessoa ela foi colocada em sua função. Neemias 7 ele fala que Neemias ele separa os porteiros, os cantores e os levitas. Cada grupo tinha uma responsabilidade diferente. Os porteiros ele cuidava o quê? Das entradas ali. Os cantores eles serviam na adoração. E os levitas eles serviam no templo e auxiliavam no ensino e na organização espiritual. Amém? E a obra de Deus não é feita por uma única pessoa. Cada pessoa tem uma função. Nem todos serão o quê? Pregadores. Nem todos vão pregar a palavra. Mas todos vão o quê? Todos podem servir. É isso que você precisa entender. Às vezes a gente está na obra, no ministério, e a gente acha que a gente precisa pregar. Não, isso daí cada um tem sua função. É Deus que vai dando a função. Mas você precisa entender que todos podem servir. Uns cuidam, outros ensinam, outros vão interceder, que é na oração, outros adoram, outros organizam, não é assim? Na igreja é assim, no ministério é assim. Se todo mundo tiver na sua função, as coisas fluem. Agora, se tem uma pessoa que quer roubar a função do outro, as coisas já não dão certo. Já começam os atritos. Amém? Então, nós precisamos saber aonde que é a nossa função. O que Deus te chamou para fazer. Você não queira ficar pegando a função do que é de outra pessoa. Amém? Se Deus te chamou para cantar, você vai cantar. Se Deus te chamou para servir de visita, fazer visita na casa das pessoas, você vai servir de visita para ir na casa das pessoas orar. Deus te chamou no grupo de intercessão, você vai interceder e orar. Não, o meu chamado é com as crianças, você vai com as crianças. Aonde Deus te chamou, você tem que dar o seu melhor. Fazer a sua parte para que a obra de Deus flua, como está na palavra em Neemias. Quando cada pessoa ocupa o seu lugar, a obra permanece firme. É isso que nós temos que entender como igreja. Amém? Que cada pessoa ela precisa ter o seu lugar para que a obra permaneça firme. Senão a obra começa a decair. E agora a pergunta é, você já descobriu qual é a sua função naquilo que Deus está construindo? Você já descobriu qual que é a sua função? No que Deus está construindo na sua vida? Aonde Deus te colocou, na igreja que Deus te colocou? Se você ainda não está na igreja e você ainda procura uma igreja, peça o Espírito Santo para dar direção. Mas se você já está, você já se perguntou qual é a sua função? É uma pergunta aí para reflexão. Amém? E Neemias, ele escolhe líderes
fiéis e tementes a Deus. Amém? A gente tem que aprender com Neemias. Neemias, ele coloca seu irmão Hanani e Ananias sobre Jerusalém. A Bíblia diz que Ananias era o quê? Um homem fiel. Está escrito aqui, ó, mas temente a Deus do que os outros, do que muitos. Temente, uma pessoa temente a Deus. Você conhece uma pessoa quando ela é temente a Deus. Neemias, ele não escolheu alguém talentosa. Porque às vezes a gente quer escolher alguém que é talentoso, que tem status. Ele escolheu alguém fiel e temente. Olha só que ensinamento. Às vezes a gente vai muito pela aparência. Ah, fulano de tal, vou colocar aqui porque fulano, ela tem dom, ela tem isso, ela tem mistério. Não, ele escolheu porque era fiel e temente. É essa qualidade que você precisa ver para escolher alguém, para colocar como líder, como alguém para te ajudar, né? Não só dentro da igreja, mas na sua casa também, né? Uma pessoa fiel, temente a Deus. Deus, ele valoriza caráter acima de aparência. Deus sempre vai valorizar o caráter. Talento, ele pode até abrir portas, mas o caráter, ele vai sustentar a pessoa na posição. E isso é muito forte. A pessoa que ela não tem caráter, ela não sustenta por muito tempo. Logo sua máscara cai. Amém? E olha que eu já vi muito isso. Oh, glória! Dentro da igreja, em cima do altar, a pessoa não aguentou muito tempo. Não aguentou por quê? Porque não tem um caráter. Não é temente a Deus. A pessoa que é temente a Deus, ela é fiel para sustentar aquela posição. A pessoa que não tem caráter vai cair uma hora. E o Espírito Santo vai mostrar ainda. Ananias, ele não foi escolhido porque era famoso. Foi escolhido porque era confiável. Amém? Deus, ele não procura pessoas, apenas pessoas capazes. Ele procura pessoas em que possa confiar. Amém? O dom, ele pode até impressionar. Quantos de nós nos impressionamos com dons das pessoas? Mas a fidelidade, ela chama a atenção de Deus. É forte. Essa parte é forte. A paz, pastora Silvana, saudades de ti. Amém? É forte essa parte, porque eu já senti na pele de máscaras caindo. E ainda, a pessoa quer jogar contra você ainda. Mas, calei a minha boca, botei em oração, falei, Senhor, o Senhor é fiel e a tua palavra é fiel. O Senhor vai me mostrar quem é aquela pessoa. Não adianta você ir lá falar. Deus vai fazer por você. Amém? Essa parte de posição, gente, é só Deus que trabalha. Você precisa permanecer em oração quando você vê algo que não é, quando é fogo estranho, como diz, né? As portas, vamos lá, as portas não deveriam ser abertas cedo demais, que nós vimos aqui, os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. Neemias, ele orienta que as portas só fossem abertas quando o sol estivesse alto. Mesmo a cidade reconstruída, ainda era necessário cuidado. Abrir cedo demais poderia deixar a cidade vulnerável. Olha só que sabedoria. Nem toda porta deve ser aberta no primeiro momento. Há coisas que Deus restaura, mas ainda precisa de tempo, proteção e maturidade. Uma pessoa que acabou de ser curada emocionalmente, ela precisa ter cuidado com quem deixa entrar novamente. Amém? Uma pessoa que saiu de um período de queda precisa vigiar os antigos acessos. Essa parte que a pessoa acabou de ser curada emocionalmente, isso é muito
é perigoso, porque muitas vezes, muitas mulheres, principalmente, em partes de relacionamento, a pessoa mal é curada e já entra em outro. E isso é muito perigoso. Ela precisa ter cuidado com quem deixa entrar novamente. Eu já passei por isso e é um sofrimento que não tem fim. Quando eu decidi, falei, Senhor, eu quero ser curada disso, eu não aguento mais ser ferida por pessoas. Foi difícil? Lógico que foi. Mas eu lembro que a mão de Deus veio sobre a minha vida e as coisas começaram a mudar. Mas a pessoa precisa se posicionar quando ela quer ser curada emocionalmente. E ter cuidado, não ter essa proteção e essa maturidade e entender a hora de deixar entrar de novo. Amém? Né? Igual aqui a palavra fala, os portões não devem ser abertos antes que o sol, né? Antes do sol sentir o seu calor. Temos que tomar cuidado com isso. Depois que Deus cura a gente não pode deixar qualquer pessoa, não. Tem que vigiar. Não abra novamente as portas que Deus já te ajudou a fechar. Deus ajuda você a fechar, você vai lá e insiste de novo. Restauração sem vigilância pode levar a uma nova ruína. Tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado. Deus, ele quer te curar, quer te tratar, mas você precisa ter maturidade para permanecer fiel até o fim. E quando a pessoa for de Deus, Deus vai fazer você sentir e você vai saber. Não é a primeira pessoa que aparecer, porque o inimigo ele vai tentar te distrair. Mas você precisa estar em vigilância, em oração, com o espírito atento. Amém? E os guardas, eles deveriam vigiar próximos de suas casas. Neemias, ele estabelece guardas em seus postos e também perto de suas próprias casas, ali no 3, está falando isso. E isso mostra o quê? Responsabilidade pessoal. Eles não deveriam proteger apenas a cidade geral, mas também as suas famílias. Amém? E antes de querer proteger tudo ao redor, precisamos cuidar da nossa casa. É importante servir a igreja. Sim, é importante. Mas também cuidar do casamento, cuidar dos filhos, cuidar da saúde emocional e da vida espiritual. Amém? Então não adianta guardar a cidade e deixar a própria casa sem vigilância. Como que está dentro da sua casa? Muitas vezes queremos fazer, mas os nossos não estão sendo cuidados. Temos que tomar cuidado com isso. A cidade era grande, mas havia poucas pessoas. Neemias 7:4 ali, ó. A cidade era espaçosa e grande. Jerusalém era ampla e grande, mas havia o quê? Poucos moradores. E muitas casas ainda não tinham sido reconstruídas. O muro, ele estava pronto, mas a cidade ainda não estava totalmente ocupada. Às vezes, a estrutura está pronta, mas a vida ainda precisa ser preenchida. Amém? Deus, ele pode restaurar a parte externa, mas ainda trabalhará na identidade, nos relacionamentos e na vida interior. Também aprendemos que uma grande visão, ela exige pessoas dispostas. Amém? Deus, ele pode preparar um espaço grande, mas ainda será necessário levantar pessoas para ocupá-lo com propósito. Amém? Olha que ensinamento, Neemias 7. Deus colocou no coração de Neemias organizar o povo. Nós lemos ali, ó. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Meu Deus pôs no coração. Isso mostra que a organização
também veio de Deus. Nem toda direção espiritual ela será apenas pregar, orar ou jejuar. Às vezes Deus orienta a organizar, registrar e colocar ordem. Amém? Organização não é falta de espiritualidade. Também pode ser direção de Deus. E o mesmo Deus que dá visão, também ensina a organizar aquilo que ele entregou. Amém? Resumo da nossa primeira parte. Nós vamos fazer um resumo aqui para passar para a segunda parte. Neemias 7, do 1 ao 5, nos ensina que depois da restauração, nós precisamos assumir responsabilidade, colocar cada pessoa em sua função. Amém? 3, escolher líderes pelo caráter, escolher pessoas pelo caráter, vigiar as portas, proteger a casa, organizar o que Deus construiu. Amém? Senhor, dá-me maturidade para guardar aquilo que o Senhor está restaurando. Amém? Fechamos a primeira parte de Neemias 7, que é longa. Agora nós vamos para a segunda parte de Neemias, que é do 6 ao 73. Nessa parte, vai aparecer uma lista de pessoas que retornaram do exílio. Amém? Nós vamos ver a lista ali, mas eu não vou ler tudo, porque é muita coisa. Pode parecer apenas uma relação de nomes e números, mas existe uma mensagem profunda. Amém? Né? Nós vemos aqui que é bastante nome difícil de falar ainda. Pode parecer uma relação de nomes e números, mas existe uma mensagem profunda. Deus, ele registra cada nome. E é bonito de ver os nomes aqui, viu? Começa, ó, esses são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados, que Nabucodonosor. Depois você lê com mais calma aí. Eis o número dos homens do povo, os filhos e filhos, os filhos, e vai indo. O texto ele começa identificando os exilados que voltaram para Jerusalém e Judá. E cada família registrada. Cada família. Para Deus, eu achei muito interessante isso, que para Deus ninguém apenas é um número, como nós falamos no começo. Para Deus ninguém é apenas um número. O mundo, ele pode esquecer os nomes, histórias, sacrifícios, mas Deus conhece cada pessoa. E é muito lindo isso, profundo. Que muitas vezes a gente acha que está fazendo as coisas. Ontem mesmo veio um pensamento assim na minha mente. Falei, ai Deus, parece que eu estou fazendo as coisas em vão, das coisas que eu vejo. Porque faz, mas parece que não vai, né? Aí na hora que eu vim aqui, ó, antes de estudar, na hora que eu vim ler isso daqui, Deus já veio. O mundo, ele pode esquecer os nomes, né? Sacrifícios, histórias, mas Deus conhece cada pessoa. Deus, ele registra cada ato, cada nome, cada sacrifício. E isso confortou meu coração, de lembrar disso. Por isso que eu falo, a gente precisa estar o tempo todo em comunhão com o Senhor, porque senão começa a vir pensamentos ruins. Pensamentos de desânimo, que Deus, né, a gente esquece. Daí você vai ler a palavra, Deus já te lembra. Não, filha, tô aqui, ó. Eu sei cada coisinha que você está fazendo. Eu tô vendo a sua fidelidade, o teu caráter, o que está dentro de você. Ontem eu estava escutando uma live ontem à noite, antes de dormir, e a pastora falava isso. Deus, ele conhece o teu íntimo, o que você pensa lá no íntimo. Sabe aquele pensamento, às vezes, que você pensa, às vezes, ruim, ou um pensamento bom? Ele sabe. E eu achei muito interessante ela falar isso, porque nós temos os 7 espíritos que nós temos que manter acesos para que nós possamos estar em comunhão o tempo todo com Deus. E eu até marquei aqui, estudar os 7 espíritos para mim poder passar para vocês, porque eu achei a palavra muito forte e muito edificante. Amém?
E às vezes nós esquecemos de manter esses 7 espíritos que nós temos dentro de nós, que é o espírito de sabedoria, de entendimento, discernimento. Amém? E está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, para Deus, ninguém é apenas um número. Ninguém. Nós temos que lembrar disso. O mundo, ele pode esquecer sua história, o seu sacrifício, mas Deus conhece cada pessoa. Você pode ser desconhecido na terra, mas o seu nome é conhecido no céu. Coloca isso na sua Bíblia, para você lembrar que você pode ser desconhecido nessa terra, nessa cidade, mas o seu nome é conhecido no céu pela sua fidelidade, pelo seu caráter, por você querer agradar a Deus e não os outros. Amém? E o retorno era também uma restauração de identidade. Neemias fala ali que essas pessoas tinham vivido no exílio, longe da sua terra e da sua história, e agora estavam voltando. Não era apenas uma mudança de endereço, era uma recuperação de identidade. Deus, ele não restaura apenas lugares, ele restaura quem somos. Quem somos. O exílio tenta fazer a pessoa esquecer as suas raízes. Amém? Esquecer as suas raízes, sua fé e o seu chamado. Mas Deus, ele traz de volta a identidade. Deus não está apenas te tirando de um lugar de dor. Ele está te devolvendo identidade que você perdeu. Amém? Cada família tinha uma história. Cada família aqui na Bíblia tinha uma história. Do 8 ao 38, que eu grifei aqui, ó, eis o número dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Safatias. A lista menciona famílias e cidades. Cada nome, ele representava pessoas que haviam enfrentado perdas, deslocamento e dificuldades. E mesmo assim retornaram. E atrás de cada nome existe uma história que só Deus conhece. Quando olhamos para alguém, nem sempre sabemos tudo que ela enfrentou para chegar ali. Mas Deus sabe. Então não julgue a caminhada de alguém sem conhecer o caminho que ela precisou atravessar. Eu acho isso muito forte, porque nós temos muita visão de julgamento, muitas vezes. E a gente não sabe o que a pessoa passou, né, naquela caminhada. Não julgue a caminhada de alguém sem conhecer o caminho que ela precisou atravessar. E hoje o que mais as pessoas fazem é julgar. Às vezes chegou naquele determinado destino, a pessoa não sabe nem o que ela passou e a pessoa já está julgando. Não julgue, ó, porque olha os nomes aqui, ó. Olha esses nomes aqui, o que eles enfrentaram. Deus sabe. Deus conhece cada história. E sacerdotes, levitas, cantores e porteiros também foram contados. Ali do 39 ao 45, se você quiser grifar aí para você ler depois, ó. Do 39 ao 45, fala ali, ó, dos sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os servidores de templos, tá tudo. Eu até grifei algumas partes, mas para vocês lerem depois. O texto, ele registra pessoas envolvidas no serviço espiritual. E isso mostra que na restauração da cidade, a adoração e o serviço no templo também precisavam ser restaurados. Então não adianta apenas reconstruir casas e muros, era necessário restaurar o altar e a adoração. Uma cidade pode ter muros fortes e ainda estar espiritualmente vazia. A reconstrução só fica completa quando o altar volta a funcionar. Amém? Pessoas simples também foram lembradas. Ali do 46 ao 60, ó, os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufá, os filhos de
Tabaó, nossa, não dá, gente, para ler aqui ao vivo, passa vergonha. Pessoas simples também foram lembradas. Leiam aí cada um com a sua pronúncia, tá? O texto menciona servos do templo e descendentes dos servos de Salomão. E talvez não fossem pessoas de destaque, mas foram incluídas no registro. Amém? No reino de Deus, serviços considerados pequenos também têm valor. Amém? Então, para Deus não existe serviço insignificante quando é feito com fidelidade. Amém? Eu falei ontem para vocês que eu estava lendo e chorei, foi nessa parte que eu desabei de chorar. Ainda bem que eu li antes. Por quê? Porque às vezes a gente acha que está sendo insignificante. É essa sensação que eu tenho às vezes. Que para Deus você não existe serviço insignificante. E tem hora que a gente pensa que está sendo, mas para Deus não existe. Quando é feito com fidelidade. Amém? Aí eu chorei de novo. Porque quando nós temos a fidelidade e o caráter com Deus, a gente faz com amor, Deus, ele vê. Deus, ele registra. E eu achei isso muito lindo de ler e saber que Deus, ele registra cada coisinha no céu. Porque muitas vezes aqui na terra as pessoas não vão te falar, não vão te reconhecer. Mas Deus está vendo. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Não pense que você é insignificante. Quando você é feito com fidelidade, caráter, um coração puro, sincero, por isso que fala, tem um coração de criança, que criança é pura, sincera. As pessoas não estão tendo caráter, as pessoas não estão sendo sinceras, as pessoas não, elas julgam demais, falam demais, mas pouco fazem. A pessoa, ela, às vezes, estuda a palavra, mas ela não coloca nem em prática o que ela estuda. Não tem atitude de um cristão de verdade. É isso que eu fico, às vezes, pensando. E, às vezes eu penso, Senhor, será que eu estou sendo insignificante? As pessoas precisam entender isso, que quando ela estuda a palavra, tem que ser transformada, ela tem que viver o evangelho de Deus. Ela tem que ser confrontada. E é isso, você precisa entender que você não é insignificante. Mas quando é feito com fidelidade e verdade, ser uma pessoa temente a Deus, não ser uma pessoa morna, não ser uma pessoa que às vezes você fala, mas nada faz. Que você possa entender essa parte do estudo. Para Deus não existe serviço significante quando é feito com fidelidade. Entendam isso. E alguns não conseguiram comprovar. Ali nós vamos ver dos 61. Alguns não conseguiram comprovar a sua genealogia. Do 61 ao 65. Ó. Os seguintes voltaram aqui, ó, do 61 até o 65. Alguns não conseguiram comprovar sua genealogia. Algumas pessoas não puderam comprovar a sua origem familiar. Entre os sacerdotes, isso era uma questão séria. Porque o sacerdócio, ele exigia descendência específica. Eles foram afastados temporariamente de certas funções até que houvesse confirmação. Boa intenção não substitui ordem. Amém? Desejar servir é importante, mas também existe princípios e responsabilidades. Amém? Você deseja servir? Amém, é importante. Mas existe o quê? Princípio e responsabilidade. Deus é um Deus de ordem. Não adianta querer servir de qualquer jeito. Amém? Não adianta. Deus é um Deus de ordem. Neemias, ele não humilha essas pessoas, mas também não ignora o que precisava ser verificado. Amém? Ele não humilha ninguém, mas só que também ele não vai ignorar. Ele não ignorou o que precisava ser verificado. A graça, ela te acolhe, mas a responsabilidade organiza. Amém? O povo contribuiu voluntariamente, ali dos 70 aos 72, que nós vamos ver aqui, ó, a contribuição para o templo. Os líderes e o povo deram ofertas para a obra.
Cada um contribuiu conforme a sua possibilidade. E uma obra de Deus, ela é sustentada por pessoas o quê? Dispostas a entregar tempo, recursos, talentos e serviço. Amém? Deu para entender? Que uma obra de Deus, ela é sustentada por pessoas dispostas a entregar tempo, o seu tempo. O seu tempo não é dinheiro quando você está trabalhando, mas é isso, a obra de Deus é sustentada por isso, por seu tempo. Estou aqui, eu podia estar dormindo, mas o meu tempo de dormir, o meu sono da beleza, mas não, é o meu tempo aqui com Deus. É isso, seu tempo, recurso, seu talento, seu serviço. Ah, não, eu não aguento, eu não suporto estudar a palavra de madrugada. Ai, não dá, para mim é muito difícil. Tempo, sacrifício. Ai, Deus me livre acordar de madrugada para orar. Então, minha querida, você não está preparada para a volta de Deus. Desculpa, você não está preparada. Porque às vezes a gente não aguenta nem ficar numa vigília, muitas vezes. Ah, eu tenho sono. Ah, então, quando o noivo vir, você vai estar, dormindo. Vai ficar lá, perdida. Precisa largar o odre. Jejuar, orar. Ai, acordar de madrugada, entregar meu tempo para estudar a Bíblia. Imagine. E aí? A obra de Deus é sustentada o quê? Por quem está disposto. Está disposto a acordar? Está disposto a servir? Está disposto a usar seus talentos, seu serviço? Quando Deus toca o coração, a contribuição deixa de ser um peso e se torna participação. Se Deus toca o seu coração, aquilo não vai ficar um peso. Aquilo vai ser fácil de fazer, mas você precisa deixar, você precisa querer estar disposto a isso. E o povo voltou para as suas cidades. Lá no 73 fala, o capítulo ele termina mostrando que sacerdotes, levitas, porteiros, cantores e o restante do povo se estabeleceram em suas cidades. A reconstrução ela trouxe ordem e pertencimento. Ordem e pertencimento. Deus não estava apenas juntando uma multidão, estava devolvendo lugar, função e identidade a cada um. Deus não apenas chama pessoas para perto, Ele também dá lugar à função e pertencimento. Amém? Tá dando para entender o que essa palavra hoje está te ensinando? É um capítulo forte, é um capítulo de confronto. Eu me senti confrontada ontem também, mas ao mesmo tempo confrontada com muito ensinamento e com muita vontade de ainda conhecer mais, entender mais e servir mais. Por muitas vezes que bate aquele pensamento, será se eu estou sendo, né? Será se tá fluindo o que eu estou aqui ensinando? Mas para Deus você está fluindo. E é isso que nós precisamos entender, precisamos estar disposto a querer cada um estar no seu lugar, na sua função, na sua identidade. Amém? Vamos finalizar, deu tempo, 5:30, glória a Deus. Então, é que eu dei uma corrida, né? Mas, senão a gente ia ficar mais tempo. Então, as 5 lições centrais de Neemias 7 foi: depois da vitória, continue vigilante. Esse é o primeiro. Depois da vitória, continue vigilante. Não pare. Recebeu lá a vitória de Deus, continua firme, vigilante, fiel. Não perderei por descuido aquilo que Deus me entregou por milagre. Anota aí. Não perderei por descuido aquilo que Deus me entregou por milagre. 1. Agora o 2. Deus escolhe pessoas fiéis. Deus escolhe pessoas fiéis. Não é por talento, não é por status. Ai, aquela fulana tem dom, aquela tem dom, aquela... Não, Deus escolhe pessoa fiel. Fiel, com caráter, tem coração disposto. Deus conhece o coração. Você não conhece o coração das pessoas, mas Deus conhece. Amém? 2. Quero ser alguém em quem Deus possa confiar. Coloca aí na sua Bíblia. Quero ser alguém em quem Deus possa confiar.
Amém? 3. Organização também é espiritual. Organização também é espiritual. Colocarei ordem, coloca aí, colocarei ordem àquilo que Deus está reconstruindo. Amém? Colocarei ordem àquilo que Deus está reconstruindo. Se você quiser anotar aí na sua Bíblia, é bom você colocar esses pontos. São 5 pontos para finalizar o estudo. 4. Deus conhece cada nome e cada história. Esse para mim é o que mais marcou. O número 4. Deus conhece cada nome e cada história. A hora que eu vi, que eu comecei a ler o 7 e vi que tinha tudo essa quantia de nome escrito, e fora que só não escreveram mais porque não cabe na Bíblia, senão ela ia ficar muito extensa. Falei, meu Deus, eu não sou esquecida. Deus conhece o meu nome e a minha caminhada. É o que mais me tocou. Amém? Deus conhece cada nome e cada história. Eu não sou esquecida. Deus conhece o meu nome e a minha caminhada. Guarda isso no seu coração e na sua mente, para você não desistir do seu serviço, do seu chamado, aonde Deus te colocou na função. Lembre-se, cada pessoa tem uma função dentro da obra de Deus. Amém? E o último, 5, a reconstrução também restaura identidade e pertencimento. Deus está me devolvendo identidade, lugar e propósito. Amém? Fechamos. Vamos finalizar com uma oração. Glória a Deus. Então, talvez você tenha passado por um longo período de ruínas, mas agora Deus está o quê? Deus está começando a colocar ordem. O Senhor está dizendo, não tenha pressa de abrir todas as portas. Proteja o que está nascendo. Vigie sua mente, sua vida espiritual e seus relacionamentos. Vigie sua mente, vigie sua vida espiritual e seus relacionamentos. Cuidado. E há pessoas aqui que se sentem apenas mais um número, assim como eu me senti ontem na hora que eu estava lendo isso. Neemias 7, ele mostra que Deus conhece nome, família, gerações e histórias. Olha só, você não foi esquecida. Amém? O Senhor conhece o caminho que você percorreu e está devolvendo a sua identidade, seu lugar e a sua função. Amém? Glória a Deus. Deixei umas perguntinhas de reflexão, se você quiser depois escrever aí, mas na hora que você estiver quietinha com o Senhor, você responde, tá? Não precisa responder aí no chat. Queria que você respondesse aí depois, na hora que você for orar para Deus. Qual porta da minha vida preciso continuar vigiada? Qual porta? Coloca aí. Qual porta da sua vida você precisa continuar vigiando? Deus, ele pode confiar em mim para cuidar daquilo que está restaurando? Deus, ele pode confiar em você para cuidar daquilo que ele está te restaurando? Se puder depois responder isso a ele. Existe alguma área da tua vida que precisa de mais organização? Responde para ele depois na sua oração. Existe ainda alguma área? Escreve. Existe alguma área da sua vida que precisa de mais organização? Você tem se sentido esquecido ou sem lugar? Você tem se sentido esquecido ou sem lugar? Estou ocupando a função que Deus colocou em minhas mãos? Peça para o Espírito Santo, responda para Deus, não é para ninguém, é só você e Deus. E você escreve na sua Bíblia, no seu caderninho, Deus conhece o meu nome e está organizando a minha história. Amém? Glória a Deus. Se vocês quiserem deixar depois essa frase aqui, ó. Deus conhece o meu nome e está organizando a minha história. Eu acho que combina mais hoje com a nossa frase profética. Né? Deus conhece o meu nome e está organizando a minha história. Amém. Glória a Deus.
Pois vocês deixam lá nos comentários. Amém, gente? Olha só, fechamos a live hoje. Que estudo, hein? Cada vez mais que a gente estuda a Bíblia, mais Deus, Ele nos confronta, nos ensina, nos restaura e nos renova. E mais ainda a gente vai entendendo que é por Ele e para Ele todas as coisas. Amém? Vamos orar então, entregando essa live ao Senhor. E, em nome de Jesus, os planos, eu tô com um plano de abrir uma live hoje à noite. Mas, gente, até mais tarde eu aviso, porque tudo pode mudar. Porque ainda não sei como vai ser daqui para tarde, né? Tem muita coisa a fazer. Eu não sei que horas eu vou terminar lá na academia hoje. Hoje tem mais coisas. Mas, se der tudo certo, eu abro, já faço 8. Pra gente acelerar. Lembrando que eu quero finalizar até semana que vem. Né? E são 13 capítulos, é rapidinho. Mas eu aviso no grupo, tá? Daí vocês vão mandando um aviãozinho pra turma. Mas se eu for abrir, vai ser lá por 9h30 da noite, tá? 9h30 da noite. Bem tardinha, que daí todo mundo consegue assistir, né? Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por esse ensinamento, por esse estudo, por essa sabedoria, discernimento, Senhor, de palavra. Senhor, obrigada, Pai, por esse dia, por mais um dia estar na Tua presença, Senhor. Que possamos ser fiéis, firmes, ó Pai, e que o Senhor possa colocar essa palavra dentro do nosso coração e que possamos seguir firmes, vigilantes, sem, Senhor, sair da Tua presença, ó Pai. Que tenhamos um coração sempre disposto a Te servir e para continuar a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, toca agora os corações. Coloca os seus anjos ao redor dessas pessoas que estão assistindo essa live e que ainda vão assistir, Senhor. E que o Teu Espírito Santo os console e que o Senhor possa sempre nos dar sabedoria que vem do céu e discernimento espiritual e que nossos olhos sejam abertos espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, até mais tarde ou até quinta-feira, daí qualquer coisa. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Amém? Deus abençoe, vamos trabalhar, que o dia só está começando. Deus abençoe, gente. Até. Vou salvar aqui.